Boa tarde. Estamos iniciando o nosso curso de História da Escandinávia. Na aula de hoje, a gente terá as apresentações, né, da professora Munici Araújo da Silva e do professor Sandro Teixeira Moita. Vou apresentar aqui o currículo Lattes dos dois. A professora Munici Araújo da Silva possui graduação em História, a licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente faz doutorado também em Ciências das Religiões pela UFPB, desenvolvendo a tese intitulada Visualizando a Guerra, Análise das Imagens de Guerreiros na Arte Religiosa Germânica Escandinava do século VI ao XI, sob orientação do professor Johnny Langer. É bolsista da CAPES e membro do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, né, o NEV. O professor Sandro Teixeira Moita é professor no programa de pós-graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. É doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Possui graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense, curso de especialização em História Militar Brasileira e mestrado em História, ambos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Orienta alunos nas disciplinas de História, História Militar e Estratégia, e ministra regularmente aulas no curso de Comando e Estado-Maior sobre pensamento militar, cultura, história estratégica, prestando consultoria a diversas operações no Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa. É sócio honorário do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e tem experiência na área de História Militar, Teoria da Guerra, Estratégia, Defesa, Geopolítica, História Geral do Brasil. Áreas de interesse: História Militar, Estratégia, Teoria da Guerra, Geopolítica, Operações Militares, Estudos de Inteligência e Defesa Nacional. A nossa aula de hoje, né, está intitulada a Era Viking, né, terceira parte, né, 3, Guerra e Religião, Guerra e Sociedade, Batalhas Políticas e Expansão. Então, obrigada, né, com a palavra aí os professores. Obrigada pela apresentação. Acho que pode passar já esse primeiro slide para a gente começar. Então, basicamente, a gente vai começar primeiro pelos aspectos mais táticos, estratégicos, e depois a gente vai chegar na guerra e religião propriamente. Então, essa guerra empreendida pelos escandinavos, né, durante a Era Viking, era organizada, ainda que não pareça que o filme, de certa maneira, mostre uma falta de organização, e aí também vai ser sempre atrelado a eles. Então, era rápida e também devastadora. Então, vai ter um principais traços culturais, já visto que quando se trata de nórdicos, de vikings, você sempre vai lembrar desse aspecto mais guerreiro, né, desse aspecto combativo. Então, antes de se lançar nessas incursões, já havia toda uma preparação, desde barcos até questão de tecimento de velas, uma própria estratégia do que vai ser feito, para que vai se tratar e o que vai se obter dessas batalhas. Pode passar. Tá. Então, essas incursões, como eu falei, não eram feitas de maneira frequente, ainda que sempre se pareça que eram feitas a todo momento, a toda hora, ou em qualquer período do ano. Então, se fazia, principalmente, eu vou citar mais à frente, os principais períodos que se fazia no verão e na primavera, que eram os melhores momentos para se fazer essas incursões. Então, uma viagem levava semanas, meses ou até mesmo anos antes desse desembarque, levando em consideração o tempo para as colheitas, a duração do inverno, a construção dos barcos. Então, só lá na série Vikings, né, que o Flock constrói sozinho um barco, assim, em tempo hábil, assim, ligeiro, só ele mesmo. E principalmente o tempo para tecer uma vela. Então, uma vela demorava aí, no mínimo, uns 3 meses para ser feita. E aí, levando em consideração todo o processo de você tosquiar as ovelhas, cardar, afiar. Então, dentro disso aí, no mínimo, uns 3 meses para você ter uma vela feita para você sair ao mar. Pode passar.
Então, nós temos, a partir desse autor, 4 principais táticas, né, estratégias de combate, que vão ser frequentes, vão ser mais observadas nessas incursões que vão ser lançadas. Então, o primeiro tipo é o combate das sagas, que é um tipo que pode ter sido mais frequente acontecer na Islândia durante o ano 1200, que é quando as sagas estavam sendo escritas. Lembrando que as sagas são escritas posterior à Era Viking, né? Então, assim, todas as outras questionamentos que eu não vou entrar aqui. Então, esse tipo basicamente consistia em disputas de sangue, brigas entre famílias, e eram praticadas em menor escala. E variava entre um duelo formal, queimar as casas do oponente noturno, né? No caso, queimar à noite, de forma sorrateira, e também ataques à meia-noite a esse inimigo, e também pegar o oponente em vulnerabilidade, no caso, em emboscadas ou fazer assassinatos secretos. O segundo tipo, a ação da Casa Real, vai estar, como o próprio nome já diz, atrelado a esse poder real, que vai ser exercido no interior das localidades. Vai ser realizada por esse séquito imediato do rei, com o intuito de obter um controle social, político e territorial local. O terceiro tipo, né, que é partir como um viking, ir a viking, é um deslocamento de pequenos grupos para as regiões mais distantes. E aí, no caso, seriam ações de pirataria mesmo, para angariar não só terras, mas também pilhagens, ouro e etc. Que vai ser feito por qualquer fazendeiro, granjeiro, as pessoas livres, para realizar esse tipo de ação a qualquer momento, mas dentro desse período que eu falei, do verão e da primavera, desde que pudesse reunir companheiros em um meio de transporte relevante, como barcos apropriados. E o último vai estar mais atrelado a ações do Exército, que vai ser criado pelo Poder Real. Então, o rei vai criar um exército específico para isso, né, uma formação específica para ir nessas incursões. E essas incursões, elas são de maior porte, com recursos militares disponíveis para essas pessoas, para o rei, que, lógico, tem mais capital, né, mais poder para conseguir fazer uma empreitada maior. Então, vai ser empreendido com objetivos de ampliar o território, resolver conflitos externos, e as estratégias utilizadas vão ser o que a gente vai, talvez, de alguma forma, observar num período moderno, e aqui eu coloco entre aspas esse moderno, é uma dominação do território, né? Você vai tomar a capital, que hoje seria o exército, né? Tomar a capital desses países, dispersar o exército e, principalmente, executar publicamente o rei inimigo. Não pode passar. E seguindo nas preparações para essas batalhas, então sabe-se, a partir das evidências arqueológicas, que os navios nórdicos, e aí toda uma questão de engenharia de construção desses barcos, eles eram mais leves, mais finos e mais rápidos. E aí o autor faz uma contraposição entre os navios ingleses e os navios francos. Então, na Escandinávia, esse acesso ao mar vai ser muito importante no desenvolvimento, na determinação dessa localização dos assentamentos que eles vão fazer. Haja vista que a Escandinávia, você tem, no caso, eles vão se localizar mais próximos ao mar, porque eles vão desenvolver melhor essas suas habilidades. E eles tinham maior acesso ao mar do que as outras partes da Europa. Pode passar. E aí, aqui, a gente tem o Langship, que é o barco longo que a gente vai observar na maior parte dos filmes, tá? O nome Dracai, ele vai ser uma denominação posterior ali. Então, o nome
a época é esse, o Dracaio vai dar de ser bem posterior já, e vai ser usado especificamente para a guerra. Eles tinham uma divisão entre os barcos que vão ser usados para incursões militares e aqueles que vão ser utilizados para o comércio. E aí as principais diferenças entre eles, que a gente vai já ver umas imagens deles, é basicamente o tamanho, leveza, o tipo da vela que você vai fazer e outros aspectos mais de logística, né, no caso. Então, eles vão chegar até 55 metros com uma velocidade média de 18 quilômetros. E é vantajoso no tamanho, velocidade, na facilidade desse transporte das pessoas. Então, o desenvolvimento desse navio longo foi um resultado de dois fatores. Uma localização geográfica, por estarem cercados ao mar, e pelo acesso fácil e a abundância de materiais das florestas. Mas aqui a gente tem que entender também que, além disso, outros fatores também foram importantes, como as áreas que vão ser expandidas, né? Pode passar. Seguindo ainda, a gente tem que falar dos outros aspectos, como a gente já falou de transporte, agora a gente vai falar dos armamentos, que são as espadas, que vão ser usadas pelos nobres, principalmente pelo alto custo que era feito. Então, de novo, ao contrário dos filmes que a gente observa que qualquer pessoa tem uma espada de boa qualidade, ou até mesmo uma espada, a gente tem que ter em mente que, à época, uma espada é uma coisa ruim de fazer, pelo alto custo e também pela qualidade que vai precisar. Então, a forja era muito cara, então se fazer uma espada era uma coisa que dispendiava muito, muito dinheiro. Então, era uma coisa que você vai observar mais os nobres. Então, essas espadas entre os nórdicos vão ter de 60 a 90 centímetros, tipicamente de 70 a 90, chegando até 100 centímetros. As facas, que também vão ser usadas durante esses combates, vão ser mais de uso cotidiano também, vão ser utilizadas pelas mulheres, e no campo de batalha tem mais uma eficácia num combate mais próximo, corpo a corpo, levando em consideração que depois, se você perde a sua espada, você tem que utilizar o que você está mais próximo de você. Pode passar, por favor. As lanças, que também vão ser utilizadas, principalmente na ofensiva, no intuito de penetrar as linhas inimigas. E aí, já adiantando um pouquinho do assunto, as lanças também vão estar muito atreladas à questão de oferecimento ou de pedido de proteção para Odin, no caso, para ter sucesso na batalha, para ter uma proteção, porque antes das batalhas eram lançadas sobre o exército inimigo uma lança, que aí já era um pedido para Odin, para você ter um sucesso, né, na batalha, e para você ter também uma proteção. E aí também esse uso vai estar mais atrelado a uma categoria de guerreiros, vou falar mais à frente, que são os berserkers. Então, o arco e a flecha, apesar de marginalizados, vão ter bastante uso, tá? Dentro da guerra praticada, e uma importância na batalha por ser um armamento estratégico. Nas formas de batalha, serem muito usados nas batalhas marítimas. Porque o que a gente observa é que sempre vai ser deixado de lado, sempre vai se atrelar a outras sociedades, como se eles não utilizassem esse tipo de armamento. E vão ser também encontradas lanças, machados, flechas também vão ser colocados nos túmulos, também com uma conotação mais religiosa. Pode passar. Então, chegando na parte de proteção da preparação para essa guerra, a gente vai ter os elmos e escudos, que eram equipamentos de defesa. Os elmos tinham um formato cônico, e aí a questão dos chifres também é uma questão posterior, né? Lá nas obras do Wagner, você vai ter muito essa representação dos chifres. Era um formato esférico, e alguns vão apresentar essa proteção nasal. Mais à frente eu tenho uma imagem sobre isso. E os escudos, a maior parte são feitos em formatos circular, feitos de madeira, com um ferro ao redor para dar maior segurança. Pode passar.
Então, aqui a gente já tem a primeira imagem, que é sobre um navio de fins comerciais. Então, vocês podem observar, observem bem como ele era, o formato, você vai ver que você não vai ter uma parte da frente um pouco mais proeminente, e essa reconstrução vai ser baseada nos achados do porto de Redby, né? De Redby. E o tamanho e a capacidade para esses navios vão ser consideradas no crescente comércio que vai observar depois. Então, observem bem como era esse navio comercial, pode passar, para uma representação do navio... Não, pode voltar. Acho que passou. Ai, meu Deus, não foi para vocês. Ai, não está aparecendo para vocês. O Landship, né? Não está aparecendo para vocês. No meu aqui está aparecendo. Mas é como se fosse, é como se tivessem a mesma imagem, entendeu? Nossa, é porque para mim está aparecendo, mas para vocês não. Desculpem, gente. Mas a imagem bem caracterizada que todos nós conhecemos do navio do Museu de Oslo, que ele é diferente, e aí é aquela imagem que todo mundo tem do barco com vários escudos nas amoradas, mas eles não utilizavam esses escudos nas amoradas, tá? Só em cerimônias ritualísticas. Então, que pena que não está aparecendo para vocês, mas vocês iriam ter uma percepção totalmente diferente, no sentido de ver o comercial e ver o para a guerra. Mas pode passar, para a gente chegar lá nos elmos. Então, aqui a gente tem uma reconstrução de um elmo viking do século X. E aí vocês podem observar que ele é cônico e ele vai ter uma proteção nasal mais à frente. Tudo isso, a gente observa que essas reconstruções são diferentes do que é retratado no cinema, nos quadrinhos e nas séries também, algumas séries, tá? Pode passar. Aqui também coloquei para vocês algumas reconstruções de espadas, e aqui o pomo, né, das espadas, que é a parte de cima, cada uma vai ter uma representação zoomórfica, antropomórfica, e vai ter quesitos de proteção ritualística e religiosa. Então, todos eles vão ter, dependendo do tipo desses que eu coloquei para vocês, você vai ter inscrições, não só na lâmina, que isso são outros tipos de espadas, mas você vai ter características e conotações religiosas no formato que vai ser apresentado desses pomos. Pode passar. E aí, aqui, para o Sandro falar, agora, dessa última parte minha, é a representação de escudos circulares, a frente e o verso, como eu falei para vocês, basicamente circulares e com essa armação de ferro por dentro para dar maior proteção e sustentabilidade. Pode passar. Para entender o modo de guerrear viking e a razão do sucesso, entre aspas, histórico desses povos saídos da Escandinávia, a gente tem que talvez fazer um recuo para entender as permanências que ficam do antigo modo de guerra germânico e da era do bronze nórdica e por aí segue. Então, aqui é um mapa para a gente, eu sempre gosto muito de mapas, é um mapa para vocês terem uma ideia da penetração desses viajantes vikings que sempre levavam consigo um modo de combater, um modo de armamento, um modo de operar, com técnicas, táticas e procedimentos diversos. Eles já foram bem apresentados pela Monice, mas aqui cabe a gente pensar e entender quais são as formas que eles se manifestam, quais são os pontos evolutivos que vão vir de uma tradição germânica e que vão ser inovados pelos vikings. Então, nesse sentido, peço Pedro que passe para o próximo slide, a gente vai apresentar algumas imagens que têm uma função de reconstrução. Então, a guerra nessas sociedades germânicas e nas sociedades vikings é um acontecimento total.
total no sentido de que ela mexe com todas as cadeias sociais, total no sentido de que ela tem uma função preponderante no sentido da maneira em como renovar ou assegurar hierarquias sociais existentes e delas criarem hierarquias políticas. Então, aqui, por exemplo, se vê uma reconstrução, uma ilustração de reconstrução, feita por um habilidosíssimo ilustrador britânico, Angus MacBride, para uma editora de história militar, que é a Osprey Publishing. E aqui é um banquete germânico. Aqui é um banquete onde um grande senhor reparte o butim para os homens do seu cortejo, para os homens do seu comitatus, que é uma instituição germânica que, de certa maneira, vai ser expandida no mundo viking, vai ser expandida nessas sociedades escandinavas até a formação de exércitos reais, exércitos régios, que não são exércitos profissionais como a gente tem hoje, mas são exércitos que têm como finalidade, como função, o exercício da violência, o emprego de força para a consecução de um objetivo daquela campanha. Então, peço ao Pedro que passe. Aqui, obviamente, isso teria que ser feito com uma série de ferramentas. Então, por exemplo, aqui a gente vê um aspecto de um guerreiro visigodo, que é um dos povos germânicos do século V depois de Cristo, já com algumas dessas tecnologias bélicas que a gente viu em achados arqueológicos demonstrados pela Monice. Então, você vê o elmo de base cônica, você vê um elmo, que é esse elmo que não está na cabeça do guerreiro, um elmo de inspiração romana, que é o elmo 1A, e você vê um elmo de fabricação mais simples, que é o elmo 1B. Então, a ideia aqui, como vocês estão vendo, é o adorno desse guerreiro, não é só para os adornos que esse guerreiro possui, seja nos braceletes, seja nas fivelas dos cintos ou nas fivelas das armas, as bainhas, nos detalhes das armas, demonstram que ele possui uma relativa posição. É interessante também notar que a lança, por incrível que pareça, é uma arma que tem alguma diferença do mundo germânico para o mundo viking, porque é a lança a arma popular e a arma mágica. Não quer dizer que a lança não seja popular no mundo viking, porque ela é uma arma de facílima produção. Afinal, ela exige uma quantidade muito pequena de ferro e uma base de madeira. E, nesse caso que vocês estão vendo aqui, as lanças utilizadas por esse guerreiro visigodo não são lanças para estoque de cavalaria ou para defesa, mas lanças de arremesso. São dardos de arremesso, assim como ele possui uma espada, que já é uma espada no caminho entre uma fusão da tradição germânica, de espadas que tem o fio apenas de um lado, da tradição romana, que tem as espadas com gume, que já tem gume duplo, fio duplo, já para uma tradição germânica que vai desaguar nas espadas da era viking. Então, a gente pode passar para o próximo slide, onde vocês vão ver, aqui, por exemplo, o aspecto da produção de armamento, e aí vocês estão vendo, por exemplo, técnicas, aqui é uma forja de base franca, mas com muitas técnicas de produção que foram levadas e foram compartilhadas nos saberes com as forjas escandinavas, o que acabou produzindo espadas de grande qualidade. Diferente das lanças, de machados, de setas para flechas, as espadas são armas que exigem uma grande quantidade de material, e a compra dessa grande quantidade de material, como vocês podem ver, exige um patrocinador que detenha muito recurso. Inclusive porque vocês veem do lado direito o ferreiro, né, aí desnudo, fazendo uma técnica de treliça, onde uma série de barras de ferro vão sendo entrelaçadas, e do lado direito da imagem, abaixo, vocês já estão vendo o ferreiro, que provavelmente é o ferreiro mestre, dono dessa forja, fazendo já o trabalho final naquela lâmina. Essa técnica garantia uma longevidade àquela lâmina, uma grande durabilidade. Não à toa, ainda se acham umas diversas armas desse período, sendo que são armas que têm 1.000, 1.100, 1.200 anos de idade. A condição climática, obviamente, favorece, mas o fato de acharmos ainda lâminas com alguma capacidade integral, embora desgastadas pelo tempo, demonstram a
alta qualidade desses armamentos, não somente quanto ao material usado, o ferro utilizado, mas também quanto às técnicas de forja e conservação. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E isso vai fazer um renome, isso vai ser inclusive um instrumento de terror. Existem orações falando das espadas dos homens do norte, das espadas dos homens germânicos, especialmente quanto à questão das espadas francas, que elas vão absorver a tecnologia de produção de uma espada romana com as técnicas germânicas. Então, elas vão ser capazes de produzir em maior escala isso, embora as espadas de origem na França, em território da França, especialmente o que é o norte hoje, do que é hoje a França, vão ser muito populares nesse mundo escandinavo. Pode passar, por favor. Nesse slide da Ford, vocês já veem alguns tipos de armas, mas aqui vocês estão vendo alguns outros tipos de armas. Aí aqui a gente vê já o cruzamento dessas armas, a evolução dessas armas. Então, vocês já estão vendo lâminas de grande qualidade e pomos inspirados. Né? Por exemplo, a espada mais à esquerda, a 1A, é uma espata, ou seja, uma espada germânica que cruza a tradição germânica com a romana, porque vocês veem que ela ainda possui o pomo das espadas romanas de gládio, mas ela já possui um tamanho maior do que um gládio. E aí você já tem uma espada que à direita dela está a 1B, que já é uma espada de um momento de transição, que já é uma espada do século VII, século VIII, que vai desaguar nas espadas da Escandinávia e nas espadas desse período de transição. Como vocês podem ver aí, a gente tem diversas... A evolução tecnológica não se dá somente com as espadas. Vocês podem ver também aqui a diferença no canto inferior direito das lanças. E aí vocês veem como elas vão se tornando mais complexas e mais capazes de infligir dano, de produzirem defesa, né? Porque a lança, em tese, é curioso, porque as pessoas normalmente acham que a lança é uma arma extremamente ofensiva. Pelo contrário, a lança é uma arma de defesa, é uma arma que você quer deixar o seu oponente distante. A espada já é uma arma para um combate mais aproximado e a faca para um combate aproximadíssimo. Mas a faca normalmente já é para uma atitude de defesa. A espada permite a transição de uma atitude defensiva para uma atitude ofensiva e vice-versa. E também aí vocês veem o escudo, aí um escudo estilizado, obviamente, também de um momento de transição. Esse escudo é do século, na virada do 9º para o 8º. Então ali a gente já está, esse escudo é um escudo germânico, é um escudo, uma reconstrução de um escudo lombardo, mas com muitas inspirações que nada deixam a dever a escudos escandinavos, mas vocês veem principalmente a diferença de como é o guarda-mão, que é a parte central do escudo, e como ele tem um papel muitas vezes ofensivo, porque o escudo era utilizado para empurrar um oponente, derrubar um oponente, desestabilizar a base do seu oponente e derrubá-lo. O escudo não é somente um método defensivo, um aparato defensivo do guerreiro, também é uma forma do guerreiro poder infligir alguma ação ofensiva, normalmente a ação que possa derrubar um oponente e aí finalizá-lo com um golpe, ora de machado, ora mesmo de faca, ou com uma estocada de lança, ou mesmo com um golpe de espada. Pode passar, por favor? Então, obviamente que esse comércio de armas, esse modo de guerrear, havia necessidade, como eu já falei, do patrocinador. Eu sei que essa imagem é difícil para a Muniz para ver, porque ela não supera o cabelinho do grande senhor Franco, que parece o He-Man, uma versão má do He-Man, mas eu peço que vocês abstraiam isso e entendam que é um grande chefe guerreiro recebendo o juramento de um grupo de guerreiros que tem muito menos capacidade financeira de se sustentar e empreender ações ofensivas. Basta ver que eles possuem roupas, escudos e lanças. E o chefe guerreiro possui ali, apenas já sentado, ele já tem uma espada, e seus guardas possuem várias armas, o que mostra que ele é um homem de grandes posses. Então, ele está aceitando o juramento de fidelidade daquele líder desse grupo guerreiro e os colocando dentro do seu exército ou cortejo, aí é depender do tamanho. Vale lembrar que esses exércitos não são exércitos grandes, são exércitos que muitas vezes a gente pode ter um exército de... E aí usar a palavra exército talvez até seja forçado, um cortejo de 15, 25, 50 guerreiros,
e aí pode evoluir para um exército de 100, 200, 600, 700, 800 mil homens. Mas aí uma força, um senhor que possua um grande chefe guerreiro, ou um earl, ou um jarl, ou ainda um pequeno rei, que possua isso, ele tem que possuir muitas posses e tem que possuir capacidade de ataque e pilhagem em todas aquelas localidades europeias que vocês viram no mapa que abriu a minha parte. Pode passar, por favor, Pedro? Aqui, por exemplo, a gente, para ver nesse modo de combater, essa é uma reconstrução da Batalha dos Campos Catalúnicos, onde uma força germano-romana enfrentou os hunos de Átila, que tinham, por sua vez, em suas hostes haviam também germanos do seu lado. E aqui você vê uma formação de infantaria, fazendo que seria uma parede de escudos, resistindo a um ataque de cavalaria que está tentando abrir uma brecha nessa parede de escudos, nessa formação defensiva. Vocês podem ver que as lanças naturalmente estão atuando bem em seu atributo defensivo, e lanças de arremesso são utilizadas para tentar quebrar essa formação, mas não são bem efetivas, porque essa formação, embora a imagem pareça caótica, essa formação está bem e razoavelmente mantida. Essa imagem pode traduzir, inclusive, um tipo de ação de cavalaria contra infantaria em um período germânico posterior, ou mesmo no período da era viking, sem nenhum problema. Esses tipos de técnicas foram passados e permaneceram ali. O que talvez mudasse fosse talvez a qualidade das proteções individuais dos escandinavos, que aí você já tem algumas capacidades, como armadura de cota de malha, que não era, cabe lembrar, universalmente distribuída, afinal ela é muito cara, ela custava mais que uma espada para ser produzida, além da necessidade de um alto tempo, longo e demorado tempo de produção, a depender da malha e da trama utilizada, 4:1, 8:1, ou até tramas mais medievais, que aí já vão ser vistas já no período medieval, já não mais no período escandinavo, 12:1, 16:1. Pode passar, Pedro, por favor. Aqui um outro tipo de ação, porque esses exércitos germanos escandinavos, você tinha muito esse tipo de ação, como eu posso dizer, uma ação mixa, uma ação integrada de cavalaria com infantaria, diferente, por exemplo, dos pesados exércitos medievais, que eram descendentes de algumas tradições e saberes dos exércitos romanos, que deixaram de existir no século V depois de Cristo, mas ainda mantiveram alguns conhecimentos e alguns saberes, e que acabavam não sendo páreo para esses exércitos germânicos, muitas vezes porque a tradição romana pressupunha a extrema especialização daquele combatente. Então, um soldado romano de infantaria seria um soldado romano de infantaria para sempre. Um soldado romano de cavalaria seria um soldado romano de cavalaria para sempre. Nos povos germânicos, isso não é uma regra, isso é exceção, porque o combater e o aprender a combater era uma coisa da sociedade, havia um elemento marcial nessa sociedade, então aquele sabia combater a cavalo e sabia combater a pé sem grandes problemas, podendo fazer essas transições sem grandes problemas. Isso é um pouco diferente com os escandinavos, até por causa da pequena, não muito grande presença de cavalos na Escandinávia, mas isso é uma coisa que eles vão se adaptar, porque depois eles vão encontrar cavalaria em diversas áreas devido aos seus raids, às suas ações. Até pode-se dizer, para dar uma ideia, que num primeiro momento da era viking, os grupos guerreiros vikings, eu não gosto de usar a palavra bandos, parece uma torcida organizada em dia de domingo, em dia de jogo, eu prefiro falar grupos guerreiros, parecem mais como unidades de forças especiais hoje. Então, eram pequenos grupos, muito especializados em combate, capazes de utilizar uma série de armas diversas para combater e que atacavam objetivos localizados de maneira rápida, precisa, e se retiravam rapidamente. Então, não à toa, até hoje, em diversas instituições de defesa na Europa e Estados Unidos, os vikings são utilizados como um modelo operativo, de como fazer uma operação rápida, bem-sucedida e veloz, né? Atacar e retrair rapidamente. Isso também se dava porque você não tinha um vasto efetivo, você não tinha um exército viking, um exército germânico de 50 mil homens. Eram pequenos,
combatentes capazes, mas com efetivos pequenos. Então havia também uma necessidade da construção de uma tradição de terror, uma tradição de, como é que eu posso dizer, uma tradição que explorasse também o psicológico daquelas aldeias a serem atacadas, daqueles locais a serem atacados, para que soubessem que, até inclusive para trabalhar com possíveis rendições, coisas que aconteceram na Inglaterra do Danelaw, coisas que aconteceram na França do século IX, em que muitas vezes o temor de uma pilhagem, uma razia viking, muitas vezes populações aceitaram pagar taxas altíssimas de resgate, engordando tesouros que eram levados à Escandinávia e dali ganhavam o comércio do mundo viking fartamente. Pedro, você pode passar, por favor, para o próximo slide. Obviamente que isso havia a questão de treinamento, como vocês podem ver aí, aí vocês veem um grupo sendo treinado nessa formação que acabou ficando muito popular por causa do seriado, que tem um protagonista do qual já disse, não vou falar, não tratarei dele nessa fala. E aí é um treinamento que vocês estão vendo, esse treinamento é um treinamento muito sério, vocês estão vendo aí um guerreiro já, provavelmente, já de alguma idade, veterano de muitas batalhas, treinando para ver a firmeza dessa formação e dessa capacidade, para ver se ela conseguia se manter. E aí, como vocês podem ver, essas lanças ali estão postas, uma flecha foi disparada contra esse escudo, não à toa, para mostrar, inclusive, que flechas e lanças de arremesso são armas que podem inviabilizar um escudo e a ação de um escudo, não só porque elas acabam mexendo no equilíbrio, no centro de gravidade desse escudo, mas também elas podem inviabilizar um escudo pelo peso e por torná-lo cada vez mais difícil de operar. Então seria necessário largar aquele escudo e aí o combatente perde aquela sua proteção. Note-se que o velho guerreiro, experiente, utiliza um machado, e utiliza um machado numa posição que vocês aí não estão nem... dificilmente devem ter visto em obras cinematográficas, ou mesmo em desenhos, em romances e por aí vai. Mas é porque isso havia ali, ele poderia depois, segurando a arma dessa maneira, tentar ver a firmeza da manutenção dessa barreira, dessa parede de escudos, tentando puxar, porque uma das funções de um machado em um combate é tentar abrir uma parede de escudos, tentando você fazer o que seria tipo um içamento. Você usa o machado e puxa por cima da borda de um dos escudos e puxa. Esse golpe de força, se o guerreiro do outro lado, o combatente do outro lado, não estivesse bem posicionado, bem firme em sua base e na manobra de seu escudo, esse escudo naturalmente abriria, o que ofereceria todo o tórax daquele combatente a ser atingido. Então, era um alvo compensador que aí vale considerar. Pode passar, Pedro, por favor? E aí aqui a gente tem alguns aspectos de como esses grupos operavam. Aqui já é um grupo de guerreiro viking, saindo em uma ação. Vocês podem ver que é uma ação noturna, não é uma ação diurna. Provavelmente o ataque a algum monastério, onde naturalmente os monges decidiram doar todo o seu tesouro e depois disso tiveram contato com o Senhor, mudaram de natureza, deixaram a natureza terrena, desapegaram-se de suas carnes, né, adquirindo uma natureza evoluída maior, sem necessariamente o uso de violência. Aí, afinal, cada monastério é um tesouro em si. Aqui é um aspecto, vocês podem ver as diversas armas, a espada. Essa espada que o guerreiro segura encostado à murada é uma espada de inspiração ainda germânica da Era do Bronze, porque vocês podem ver pelo aspecto dela que ela mais parece como se fosse um grande facão do que uma espada, mas é porque essas espadas germânicas elas tinham um corte apenas de um lado e por isso tinham esse formato curioso. Mas vocês veem a presença do machado, a presença de outras lâminas naqueles guerreiros. Mais interessante é a proteção individual, na verdade se presta aí, pelo que vocês podem ver, apenas um deles utiliza uma cota de malha, que seria uma cota de malha, que é justamente esse guerreiro que está na murada e utiliza um elmo
que inclusive oferece proteção ao nariz e é reforçado no T, na região do T aqui. Para quem tem rinite, é uma região vital, né? Que vira sinusite. E aí vocês podem ver também o aspecto do escudo, como ele pode segurar o escudo, né? É bem interessante isso. E aí vocês também veem a lança e por aí. Pode passar outra imagem, aí a gente já vai ver numa outra imagem, um outro aspecto, que aí já são os vikings do leste, que vão dar origem aos Rus, e até um povo que vai ser descendente deles, que são os Ushkuyunaks, que são um povo que vai herdar as tradições dos Rus, e vão ser os piratas de Novgorod, da República de Novgorod, que vão aparecer no início do século XII e vão desaparecer apenas no iniciozinho do século XIV. Tá? Perdão, no iniciozinho do século XV. Vão herdar essas tradições aí, fazendo pirataria, principalmente pelos rios, do que hoje a gente chama de Rússia. Aí você já vê que o aspecto é diferente, também por causa da fusão ali de diversas coisas, diversos povos e tecnologias, especialmente das grandes estepes da Rússia e do que hoje é a moderna Ucrânia. Pode passar, por favor, Pedro. E aqui, uma figura na qual vou me demorar um pouquinho mais, que é muito importante, porque essa figura, para mim, é vital, porque a gente tem o elemento, e aí é até um debate que eu tenho com a professora Luciana de Campos. Eu acredito que essa imagem, obviamente, ela é uma reconstrução, mas ela relata uma coisa que é muito comum no modo de guerra germânico, no modo de guerra escandinavo nem tanto, que era o papel da mulher no campo de batalha sendo como aquela que evacua os feridos, aquela que retira os feridos de combate. Naturalmente, vocês estão vendo que uma das mulheres porta um armamento, é um armamento curto, ela porta uma faca, uma adaga, um punhal, é a que carrega o guerreiro que possui uma cota de malha, então naturalmente que ele está muito mais pesado, e vocês podem ver que elas fazem a triagem dos feridos e os primeiros socorros do tratamento, enquanto ali você tem um campo de batalha com diversos guerreiros. Eu acredito até que isso possa ter, de certa maneira, inspirado o mito da Valquíria, que é um mito bem mais forte na tradição escandinava e menos acabado na tradição germânica. Na tradição germânica, ele é um mito muito elusivo, muito difícil de se achar, tem uma conformação maior à medida que vai avançando, mas quando você vai ver a Valquíria mesmo, a gente já vai ver isso mais no mundo escandinavo. Mas isso já entra num aspecto religioso, aí a gente pode seguir além. Aí a Monice pode falar disso melhor que eu. Mas aqui mostra o papel da mulher em combate. A mulher poderia combater nas sociedades germânicas, a gente tem uma série de evidências em fontes romanas tratando disso, que você tinha a presença da mulher no campo de batalha, mas não é uma presença da mulher na vanguarda. É importante tomarmos cuidado com presentismos, não é porque há uma ideia de emancipação feminina no século XXI que isso já existia no século I a.C. São papéis diferentes, são momentos diferentes que devem ser julgados à sua maneira e vista. Então, há uma série de relatos romanos de mulheres combatendo nos exércitos germânicos em meio a essas formações de guerreiros de homens, vestidas como homens, porque ali a armadura e armamento, eu gosto muito de falar isso, aparato de combate, armadura, armamento ou arma de fogo, não tem gênero nem respeita gênero. Ele é democrático na matança. Ele mata homens, mulheres, crianças, velhos, como igual. Basta operá-los e apontar no alvo. Ele vai produzir o estrago que for aplicado, da maneira como ele for aplicado. Então, não há que se ter ilusões quanto a isso. Mas, nos exércitos germânicos, o papel da mulher muitas vezes vai ser, inclusive, de compor a última linha de combate e, em caso de um sítio, em caso de um assentamento germânico cercado, elas vão ser a última linha defensiva que tem como responsabilidade a erradicação da vila, a erradicação daquela comunidade. Ou seja, antes do que cair na escravidão, especialmente do mundo romano, é melhor partir para o outro mundo. E muitas vezes as mulheres tinham, inclusive, como instrumento, não só como instrumento de casa, instrumento doméstico, a faca, o punhal, mas também como instrumento de combate, porque eram com as facas que elas iam matar as crianças e depois tirar as suas próprias vidas. Então exigia
uma tenacidade, uma dureza de caráter muito grande. Além de tudo, em alguns povos germânicos, a gente também tem relatos das mulheres sendo a que executam os covardes, e não os homens. As mulheres executam os covardes, que é uma coisa bastante curiosa de se notar, talvez até com uma questão de exemplo. Olha, a mulher está executando você porque você está pondo em risco a vida de toda a vila, então o covarde é feito de exemplo. E, nesse sentido, aqui a gente pode ver as mulheres retirando esses homens de combate. No mundo escandinavo, há todo debate se há, se não há. Eu não vou entrar nessa polêmica. O Neve já tem uma produção sobre isso, vídeos sobre isso, que vale a pena vocês verem no canal do Neve, lá no YouTube, mas não é tanto quanto no mundo germânico, isso eu posso dizer. Talvez até por causa da questão de que muitas das crônicas do que se fala sobre um grupo de guerreiros a viking são grupos de guerreiros em expedição. São grupos que estão saindo das suas áreas natais, das suas áreas de origem, e indo realizar ataques longínquos, muito diferente do modo de guerra germânico, onde muitas vezes se defendia o pedaço de terra e se lutava para se conquistar um pedaço de terra, que exigia um esforço muitas vezes muito maior do que um pequeno grupo de guerreiros vikings fazendo uma expedição de razia, saque e pilhagem de verão para obter riquezas e retornar à Escandinávia ou outros pontos de assentamento futuro. Pedro, pode passar, por favor. E aí, eu devolvo a palavra à minha querida amiga, futuro do estudo da guerra escandinava no Brasil, é alguém que vocês devem permanecer de olho, né, pela produção que tem e pelo trabalho que tem, e aí passo a palavra a ela, para ela fazer essa última parte da nossa apresentação, e depois podemos responder as perguntas da nossa distinta audiência. Muito obrigado, Muniz. Obrigada, Sandra, por devolver. Então, a gente vai entrar nessa parte de guerra e religião propriamente dita. Pode passar, Pedro, por favor. Então, entre os vikings, né, entre os nórdicos, entre os escandinavos, guerra e religião são aspectos diluídos, tá, entre si, não tem uma divisão para eles, não tem essa divisão do que é um é o outro, aonde começar um, onde começa outro, onde começa um e termina o outro. Então, é bastante diluída essas duas noções dentro da sociedade. Então, entre eles vai haver um fortalecimento sobrenatural da violência, e aí o Pablo trata muito bem disso, que vai ser essencialmente a maneira pela qual o processo físico da guerra era apoiado por uma estrutura de rituais destinada a produzir sucesso nas batalhas. Então, você fazia todo um processo de rituais, pedir proteção aos deuses, e aí é que não só ao mais conhecido como Odin, né? Ao mais conhecido, mas também outros também para você conseguir sucesso na batalha. Então, o senso geral é que a guerra seria somente esses aspectos logísticos, esses elementos táticos e estratégicos e estruturados, mas não incluindo nenhum aspecto religioso. Vejam que sempre quando você trata esse aspecto mais guerreiro, você trata das formações, armamentos usados, as estratégias, como que vai ser feito as incursões, mas talvez essa parte mais religiosa talvez seja tratado como um elemento à parte, que não entrasse nesse esquema. Pode passar, Pedro. Então, para eles, por esse aspecto não ser à parte, estar entrelaçado, eles não têm essa noção de nada após a morte. Sempre vai ter um objetivo, principalmente que é o que todo mundo sempre lembra e fala, que é ir para o Valhalla, né? Lutar no Ragnarok. Então, para eles, a morte não era jamais um termo absoluto, nem mesmo de uma ruptura radical, e era considerado uma simples mudança de estado. E aí, claro, você vai ter aqueles que vão para o Hel, e aí aqui não é aquele lugar quentinho, como a gente tem na visão. Eram pessoas que morriam mortes naturais, mulheres, crianças iam para o Hel. E para o Valhalla, algumas mulheres iriam também para servir, né?
para esperar esse Ragnarok. Então, o entendimento moderno, e eu coloquei entre aspas esse entendimento moderno, de guerra que começa após um período de paz, ou um período de várias tensões políticas e sociais que vai desembocar no momento de ruptura, não pode ser aplicado à era viking. Então, esse momento, as guerras, lógico, eram planejadas, né, a maior parte. Então, não é, eu estou aqui num período calmo e vai se começar ou se vai se tratar, mas elas são sempre com um objetivo específico. Pode passar, Pedro, por favor. Então, ela está atrelada a um comportamento social, indo além de uma cultura guerreira, que é o que vai estar mais atrelado a essa sociedade. Então, dominada pelos homens, implicando todos os membros da comunidade, independentemente do sexo ou do gênero. E aí é o que o Sandro falou, que o armamento não define, não tem divisão de gênero, etc. Porque, ainda que há toda essa discussão se as mulheres iam para a batalha ou não, mas você vai ter uma presença feminina nas guerras. Porque se as mulheres, e aí eu lembro muito da professora Luciana de Campos, se as não fossem as mulheres tecendo as velas, fazendo a roupa que esses guerreiros vão utilizar para essa travessia do Atlântico, você não teria, era viking, você não teria todas essas repercussões. Então, ainda que, não vou entrar muito nesse debate se mulheres iam ou não para a guerra, mas elas têm alguma participação, seja no sentido de ajudar esses meios de transporte, no caso, construção de velas, de roupas, você vai ter alguma participação delas ali nesse momento. Então, independente do sexo ou do gênero, a comunidade toda vai estar ali presente nessas incursões. Até porque a gente tem que ter em mente que eles eram basicamente fazendeiros, granjeiros, então eles não eram, no momento inicial, eles não eram profissionais nessas incursões. Eles vão se profissionalizando à medida que a era viking vai se desenrolando. Então, eu frisei para vocês aí que não há uma distinção entre guerra e religião. É tudo ali fazendo parte de uma mesma coisa, sempre implicando um no outro, tá? E sempre cada um tendo alguma relação influenciando entre um e outro. Pode passar, Pedro, por favor. Então, citando a Davidson aqui, os escandinavos eles não acreditavam que o ato de receber um presente de um deus, e aí algumas sagas você vai ter essa doação, principalmente de espadas, né, era muito importante e simbólico. O Odin, principalmente, vai dar arma aos seus seguidores escolhidos, e uma vez tendo recebidos, e aí a gente vai ter a presença, várias dessas sagas, no Odin com aquela figura de um velho, com um capuzinho assim, com um cajado, né? Sempre nesse aspecto. Eles se comprometiam com ele, prometendo os serviços até a morte e, além dela, que seria, né, o Ragnarok. Então, os rituais que são esse amparo assim, religioso para as guerras vão ser feitos para além dessas colheitas frutíferas. Então, para a prosperidade da casa, então, muitos deles vão ser feitos para obter sucesso e proteção nas batalhas. E aí era um contrato, né? Era um contrato que era feito com esse Deus. Eu vou fazer esses rituais para obter esse sucesso. Então, sempre uma relação de troca, tá? Entre eles. Pode passar. E aqui eu trouxe duas citações para vocês, para vocês terem essa noção. Aí eu trouxe uma da saga dos Ygriggos para vocês observarem como esses rituais eram importantes antes, não só nos aspectos comuns, mas também antes das guerras. Então, se deviam realizar sacrifícios por um ano próspero no início do inverno. Na metade do inverno se deveria sacrificar pela fertilidade, e o terceiro, no verão, era o sacrifício para a vitória. E aí, lembra de novo que eu falei para vocês da questão de sair nessas incursões no verão, que é um período, né, mais quente, né, haja vista da região, e um tempo mais propício para você sair nessas incursões. E aí, de novo, eu cito a Davidson, que é parte das oferendas dispostas em locais sagrados ou jogadas em lagos sagrados. E aí a gente vai ter
achados arqueológicos em vários lagos aí de oferecimento de sacrifício de espadas aí, eram feitos de espólio em batalha, que foram voluntariamente entregues aos poderes detidos para governar a vitória. E aí, na Era Viking, os homens depositavam grande parte da confiança que eles tinham no ritual de batalha e nessa consulta, né, de presságios para dizer quando eles deveriam lutar e quais seriam os resultados. Pode passar, por favor. Então, não parece, falando já de deuses específicos aqui, qualquer um dos deuses do norte como meramente um deus combativo, mas a divindade favorita e principal que você vai fazer sacrifícios para obter sucesso seria o Odin. E aí aqui também não retira os aspectos militares dos outros deuses, tá? Mas principalmente Odin, e aí vai estar muito atrelado a esses guerreiros, que são os berserks, principalmente nas questões ritualísticas. Então, para os dedicados guerreiros de Odin, a morte violenta foi uma iniciação em uma comunicação, nessa comunhão sobrenatural com Deus. Pode passar. Que seria esses guerreiros. Então, essa forma imprudente de batalha, que era um dos dons de Odin, vai ser de grande valor para o guerreiro profissional e o líder que vai depender dessa espada para sobreviver. Então, quem são esses guerreiros que vão estar mais atrelados a Odin, que vão fazer todo esse aspecto, buscando essa proteção e também essa forma imprudente de batalha, que são os berserks, que são totalmente dedicados ao culto do Odin e que não tinham medo quando combatiam e eram imunes à dor das feridas. Pode passar. E aí, um grande aspecto desses guerreiros, diferente dos demais, é esse transe, que seria essa fúria em combate desmedida, tá? Sem medo de nada, sem medo da morte, indo com... A cota de malha era um artigo muito de luxo, né? Assim, difícil de obter. Mas ainda que tivesse, eles não utilizavam porque eles iam sem proteção alguma. Então, eles não utilizavam armamentos defensivos, somente ofensivos. E, lógico, que essa ausência de armamentos defensivos causava um terror psicológico muito grande no oponente. Então, o Berserker Gang, que é a fúria desses guerreiros, dos Berserks, é um trânsito de batalha desses guerreiros consagrados a Odin, e o seu significado só pode ser apreciado dentro da sua cultura. E aí algumas discussões, questionamentos sobre a questão dos ritos de iniciação. E aí alguns autores vão vão tentar retratar esses rituais de iniciação, mas ainda são questões tanto quanto complicadas de falar se de fato eram, porque você não tem tantos relatos assim sobre eles. Você tem como eles combatiam de forma violenta, que eles não tinham temor pela morte, negligência dos instintos de sobrevivência, e aí você também vai ter uma força sobrenatural. E nesse transe, você vai ter uma dissociação da humanidade. E aí também vai acabar gerando um medo dentro da própria sociedade, porque eles poderiam entrar nesse processo num local fora da batalha. Então, em algumas sagas você vai ter essa narrativa de esses guerreiros, os berserks, entrarem nessa fúria, nesse transe, sem estar no momento de guerra. Então, ao mesmo tempo que esses guerreiros empreendiam medo nos inimigos, nos oponentes, no campo de batalha, por estarem loucos nesse sentido, de não terem medo, os seus próprios também, porque você não tinha um tempo determinado. Você vai começar, durava 10 minutos ou 15 minutos, você não tem esse tempo determinado do tempo que vai durar esse trânsito. Então, era dos dois lados, né? Era um temor tanto do inimigo, que aí você vai ter esse comportamento violento justificado por uma crença religiosa no pós-vida, e aí você vai ter uma utilização muito grande desses guerreiros. Pode passar, Bê.
uma utilização muito grande desses guerreiros em frente de batalha, porque eles vão causar esse temor. E aí, antes mesmo de você utilizar a sua força mais ofensiva, você já tem esses guerreiros passando dessa linha inicial inimiga, até mesmo só por medo mesmo, por amedrontar. Então, esse Berserker Gang vai estar relacionado a esses tipos universais de magia de guerra, que são práticas de vulnerabilidade espiritual, e uma identificação com Deus, no caso Odin, e uma busca desse favor divino por meio de uma violência religiosamente inspirada. Então, essa forma de combater é principalmente buscando essa recompensa que seria ir para o Valhalla e lutar no Ragnarok. Então, o uso desses guerreiros em êxtase como linha de frente tem uma longa herança. Entretanto, algumas sociedades vão abandonar o uso desse tipo de guerreiro para se distanciar de batalhas com táticas bárbaras. E aí é o que vai ser muito atrelado aos nórdicos, né, aos escandinavos, durante a Era Viking, essa questão da barbárie. Chegavam destruindo tudo de forma muito rápida, louca. Por isso, pela utilização também desses guerreiros. Então, vão estar sempre atrelados a essa questão de bárbaras, porque eles, além de não utilizarem esses armamentos defensivos, mas às vezes eles iam com escudos, mas o escudo era para morder, para causar o temor no outro. Então, vai estar muito atrelado a essa questão da barbárie. E aí, os gregos e os romanos, eles vão tratar muito dessa questão de que eles eram bárbaros por utilizar essa figura. Então, pode passar. Então, nesse último slide aqui, para a gente passar para as perguntas. Então, de maneira geral, para os escandinavos, a guerra poderia ser um meio de obter uma recompensa após a morte, ao lado de Odin, e, para além disso, também você vai ter um local de fortalecimento do poder real. Já visto que você vai ter uma expansão depois, uma expansão territorial dessa sociedade. E também o ritual e o mundo sobrenatural, né, a religião nesse caso, vai ser tão importante para os combates, e aí nas questões logísticas, estratégicas. Então, além disso, você também vai buscar esse outro lado, que é esse lado da religião, para ter esse sucesso nas batalhas, para você conseguir expandir e ter um sucesso, obter um sucesso assim, garantido, né, nessas batalhas. Então, esse sobrenatural vai ser tão importante para o combate, né, nas lutas, quanto a afiação das espadas. Então, para além desses aspectos logísticos, estratégicos, esses aspectos mais militares mesmo, você também vai ter esse aspecto religioso nessa sociedade. Então, o último slide é de referências, algumas, e aí a gente pode passar para as perguntas. Obrigada a vocês pela excelente apresentação. Bom, a gente tem uma parte